como nós estamos, eu quero te convidar, queremos ter uma palavra para que Deus fale conosco hoje. Assim como estamos, Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque ela vem nos direcionar para algo que tu queres que nós avancemos. Deus, nós te clamamos, o nosso entendimento, dá-nos sobriedade, sabedoria, para vivermos a luz do teu Evangelho, a luz da tua palavra. Senhor, tua palavra que é viva e eficaz, que separa juntas e medulas, que é útil para o ensino. Nós te pedimos, Deus, que ela fale aos nossos corações agora. Não sejam as minhas palavras, Deus, não seja a nossa interpretação, mas seja a tua voz falando diretamente aos nossos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então nós estamos diante do Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, partindo do versículo de número 14. Precisamos trazer uma questão de contexto para podermos entender o texto. Jesus inicia o seu ministério logo após ele ir passar por 40 dias no deserto, pela tentação, vencer a tentação pela palavra, e então ele chama os seus discípulos. Quantos discípulos ele chama? 12. Muito bom, 12 discípulos. Ele ensina esses 12 discípulos, e não no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Mateus, nós temos um resumo desse ensino, quando nós temos acesso ao famoso Sermão da Montanha, onde nos versículos dos capítulos 5 a 7, Jesus está ensinando o que é ser um discípulo para os seus discípulos. E então, Jesus envia os discípulos para pregar por todos os lugares. O ato de ir anunciar o Evangelho não é algo que acontece depois da ressurreição de Jesus, mas começa desde o início do seu ministério. Provavelmente isso aconteceu já no primeiro ano do ministério de Jesus Cristo. Depois os discípulos voltam, eles passam mais um tempo com Jesus, e depois Jesus realiza o envio de 70. Mas acontece que Jesus enviou os seus discípulos. Eu quero que vocês imaginem quantos desafios esses discípulos encararam. Não existia carro, não existia moto, existiam barcos e sandálias. Atravessando desertos, indo a lugares inóspitos, lugares que não seriam bem recebidos, e a Bíblia é muito clara em dizer que eles não seriam bem recebidos em muitas cidades. Nessas cidades eles anunciaram o Evangelho, eles falaram do amor de Deus, eles chegaram até o ponto de curar pessoas, de expulsar demônios, mas nem tudo foi as mil maravilhas. Afinal, muitas vezes quando nós estamos diante do poder de Deus, e mesmo quando nós estamos vivendo momentos profundos com Deus, nem tudo são as mil maravilhas. Existem algumas áreas que a gente não consegue resolver. Existem algumas coisas que a gente não consegue lidar. E assim também foram com os discípulos. E muitas vezes aquilo que a gente não conseguiu lidar no passado acaba voltando para o nosso presente, de um modo ou de outro. E Deus quer nos ensinar a encarar estas coisas conforme a disciplina do Senhor. E é exatamente isso que nós queremos olhar a partir do versículo de número 14, quando ele diz o seguinte: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu:
trouxe o meu filho, que está com um espírito que me impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou. Ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Até aqui. Agora eu quero que vocês imaginem comigo uma outra situação. Um pai do menino que desde a infância não consegue falar, em ataques de convulsão, passa por momentos difíceis, viu seu filho ser queimado no fogo, viu seu filho ser afogado na água, provavelmente se jogou no fogo para tirar o filho de lá, provavelmente se jogou na água para tirar o seu filho de lá, buscando por curas em muitos lugares. Eu não sei se vocês já passaram por alguma doença que parece que não tem cura, mas quando a gente passa por alguma doença muito desafiadora, todo mundo tem um remédio. Todo mundo tem um chazinho que vai curar o teu problema. Provavelmente esse homem já devia ter experimentado todos os possíveis remédios. Já deveria ter procurado todos os mestres da lei, todos os sábios, todos os religiosos. Estava vendo seu filho crescer sem a perspectiva de vê-lo bem. E de repente ele tem um encontro com esses discípulos, que estão anunciando o nome de Jesus Cristo. Sabe, gente, eu não sei quantas pessoas talvez nos procuraram ao longo da nossa história, enquanto discípulos de Jesus Cristo, para procurar uma atenção espiritual, para procurar uma oração, uma palavra de conforto, uma oração por cura, buscando milagres no meio dos seus desafios. Então talvez a gente esteja em outro lugar da história. Talvez nós fomos em busca de milagres para as nossas necessidades espirituais, ao encontro de pessoas que tinham alguma promessa, que diziam que iriam nos curar, que diziam que iriam resolver os nossos problemas, que diziam que tinham a chave do sucesso. Mas no fim do dia não tiveram. E a agonia e a aflição permaneceram. Nós podemos estar nos dois lugares, tanto nos discípulos, quanto como nesse pai. E esse homem, que já tinha perdido as esperanças, que já tinha levado seu filho para os discípulos, mas que não tinha visto resolução, de repente tem um encontro com Jesus. E Jesus diz a ele:
Mas é interessante que antes de Jesus afirmar que ele poderia curar o menino, o pai diz uma frase. Volta os versículos para mim. O pai diz uma frase. Mais um. Aí. Mais um. Mais um. Aí. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Quantas vezes nosso relacionamento com Deus não está condicionado no si? Se o Senhor fizer, se o Senhor tem o poder, realiza a sua obra. Nós oramos para Deus resolver nossos problemas emocionais, se o Senhor puder. Nós oramos para que Deus resolva nossos problemas físicos, se o Senhor puder. Nós oramos para resolver os nossos problemas internos, se o Senhor puder. Nós oramos para Deus curar as nossas vidas, se o Senhor puder. Nós oramos para Deus resolver, para Deus nos ajudar em meio aos nossos desafios financeiros, se o Senhor puder. Se o Senhor puder. Nós cremos no Deus que pode. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. No Deus que criou os céus e a terra. E é exatamente por isso que, para apresentar o caminho da disciplina, Jesus ensina esse pai sobre algo fundamental. Passa adiante. Ele diz: se podes, antes. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Se Deus pode resolver os teus problemas, sim, tudo é possível àquele que crê. Entendam, aqui eu preciso fazer um parênteses. Se Deus pode resolver, sim, mas Ele não escolhe o caminho do preguiçoso. Deus pode resolver o seu problema, enquanto você, junto com Ele, vai buscando essa solução. Não é assim dizer: Senhor, resolve minhas dificuldades financeiras, e vai cair 10 mil na sua conta. Senão eu vou começar a orar hoje. A verdade é: Senhor, resolve os meus problemas financeiros enquanto eu levanto para batalhar mais um dia. Senhor, resolve os meus problemas emocionais enquanto eu levanto mais um dia para ir ao encontro da cura. Senhor, resolve o meu problema, da minha dor, da minha angústia, do meu sofrimento, enquanto eu levanto mais um dia em busca da resolução desses problemas. Assim como esse homem foi ao encontro de Jesus, existe um ato, uma ação em busca da resolução. Mas não adianta só eu tomar a atitude em busca da resolução se eu não creio que Deus pode. E é exatamente por isso que Jesus confronta este homem. E é interessante, gente, eu preciso dizer, nós com muita facilidade atribuímos resoluções espirituais para aquilo que está fora de Cristo e esquecemos de buscar em Cristo Jesus primeiro. Deixa eu dizer uma coisa: somente Cristo pode solucionar as nossas lutas e as nossas dores. Não adianta nós procurarmos gurus, não adianta nós procurarmos soluções externas. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas e o Consumador de todas as coisas. E é exatamente por isso que ele questiona e confronta esse pai. E talvez aqui existe a primeira disciplina, embora quando Jesus constrói isso, ele não está apontando para uma disciplina, que é a seguinte: passa agora para mim, por favor, diz o seguinte: ajuda-me na minha falta de fé. A primeira disciplina é o reconhecimento da minha fragilidade. Eu não sou capaz sozinho. Eu não sou capaz sozinho de encarar os desafios. Eu não sou capaz sozinho de ser um bom marido. Eu não sou capaz sozinho de ser um bom profissional. Eu não sou capaz sozinho de ser um bom filho. Eu não sou capaz sozinho de ser absolutamente nada. Eu preciso da orientação para aquele que me criou.
Entenda, eu estou aqui lutando e batalhando e continuo buscando no meu dia a dia me tornar uma pessoa melhor, mas eu não estou sozinho. Inclusive nas minhas crises de fé, eu clamo ao Deus que está comigo e que me ajuda na minha falta de fé. Esse pai tem o seu problema solucionado. A partir do momento que ele reconhece a sua falta de fé, o menino é curado. Talvez nós precisamos dar um passo de reconhecer as nossas limitações para permitir que Deus transborde em nós, para permitir que Deus age em nossas vidas. Mas o texto não para por aí, e ele continua dizendo: mais um. Ele continua falando, mais um, que quando os discípulos viram isso, eles já haviam tentado expulsá-lo. Por isso eu disse que provavelmente aconteceu durante o envio dos 12. E os discípulos, ao perguntarem para Jesus por que nós não conseguimos expulsá-los. E aqui existe uma disciplina sobre a nossa vida espiritual que nós precisamos estar atentos. Os discípulos fizeram exatamente aquilo que Jesus havia mandado. Eles saíram da sua casa, eles abandonaram suas famílias, eles dormiam com Jesus, eles foram enviados a outras cidades para anunciar o Evangelho e enxergar o poder e a cura nesses lugares. Mas chegando lá, eles não conseguiram curar este menino. E Jesus responde que essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quando Jesus está falando sobre oração, Jesus está falando sobre buscar a Deus no secreto. Oração não é só aquilo que nós fazemos em público. Aliás, oração em público ela é maquiada. Eu não vou vir aqui no culto, começar a chorar as minhas dores, chorar minha dor de dente, chorar minha dor de barriga, chorar as dificuldades que estão acontecendo na minha família. Eu não vou aqui abrir o meu coração de modo expositivo com as outras pessoas pelas quais eu tenho orado, pelas coisas que têm me inquietado, mas no meu secreto, sim. Na minha casa, sim. Não é a oração pela cura que Jesus está falando, mas uma vida de oração que reconhece diante de Deus as suas lutas e os seus desafios. A oração não precisa ser algo bonito, ela precisa ser algo honesto. Como, por exemplo, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, me ajuda nos meus desafios. Senhor, me ajuda na criação dos meus filhos, porque eu não estou aguentando mais. Me ajuda, Senhor, a aguentar esta pessoa com que eu casei, porque eu não estou aguentando mais. Me ajuda, Senhor, a encarar os desafios do meu trabalho, porque eu já não estou suportando mais. É esse tipo de oração que Jesus está falando, aquela que tem o seu coração quebrantado diante de Deus. E isso nos traz poder espiritual, não porque nós ganhamos algum status, mas porque nós nos colocamos humildemente diante daquele que nos criou. Porque nós somos reconhecidos diante daquele que nos criou. Nós estamos falando com aquele que nos criou. E sim, Deus sabe exatamente aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Nós não oramos porque nós queremos mover o coração de Deus. Nós oramos porque nós queremos que o nosso coração seja movido em direção a Deus. E Jesus continua explicando que não é só a oração, mas o ato do jejum. Nós tivemos há algum tempo uma conversa sobre jejum. Mas basicamente, o que Jesus está falando aqui é que não é simplesmente sobre a questão de estar diante de Deus buscando, mas de entender que o verdadeiro alimento do qual eu preciso não é o alimento físico, mas o alimento espiritual.
de que eu não posso passar um dia, aliás, eu até posso passar um dia sem comer, mas eu não deveria passar um dia sem me colocar na presença do meu Deus. Não, eu até deveria deixar de comer para me colocar na presença do meu Deus. Quando ele fala sobre a oração e o jejum, Jesus está nos falando, nos ensinando sobre aquilo que nos coloca em poder espiritual neste mundo. Porque não porque nós ganhamos status, mas porque, de novo, nós buscamos a Deus. E Deus age através de nós. Quando Jesus é tentado, depois de 40 dias de jejum no deserto, e o inimigo tenta, ele diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os discípulos recebem essa mensagem e continuam a sua jornada. Talvez aqueles não entenderam. Provavelmente eles não entenderam. Nós estamos no meio do período de Pentecostes como igreja. Mas em Atos capítulo 2 eles entenderam. Ali os discípulos se reuniram em jejum e oração e iniciou o anúncio do Evangelho. Demos conta que curas, milagres e conversões aconteciam, porque estes homens, mulheres que estavam juntos com Jesus, entenderam do poder de uma vida disciplinada no jejum e na oração para alcançar outras pessoas. Que a sua vida possa encontrar na disciplina do Senhor, na humildade, na oração e no jejum, forças para alcançar pessoas. Que os teus olhos sejam abertos para as pessoas que têm ido em sua direção pedir por ajuda e socorro. Quantas vezes alguém não veio abrir o seu coração para você de uma dor e você disse: legal, bom. Conversa com alguém sobre isso, ao invés de se colocar como alguém que diz: opa, vamos orar por isso, vamos impor as mãos sobre a sua vida, vamos buscar por cura. Quantas vezes alguém abriu o coração e, ao invés de nós cuidarmos, nós julgamos, porque o nosso coração está distante desse link com Deus. Que as nossas disciplinas estão inativas. Que nós possamos de hoje buscar no Senhor, na oração e no jejum, a cura para as nossas vidas. Amém?